paz do Senhor Jesus, querido aluno da Escola Bíblica Dominical aqui da classe dos jovens. Eu sou seu amigo pastor Janderson Nascimento, estou segundo vice-presidente da Assembleia de Deus aqui em Vitória da Conquista, uma igreja pastoreada pelo pastor Davi Oliveira Boa Sorte. E hoje, pessoal, para a glória de Deus, chegamos na lição de número 5 desse primeiro trimestre da CPAD em 2022. Hoje nós vamos trabalhar sobre o seguinte assunto: o segundo sinal, a cura do filho do oficial. Eu espero que Deus em Cristo fale com você através dessa ministração. Você que está chegando por aqui pela primeira vez, aproveita, se inscreve no nosso canal, passe a ser um dos nossos alunos, deixa aí teu likezinho, teu joinha, porque com isso você ajuda muito a gente a falar de Jesus, compartilhar a palavra de Deus e alcançar mais vidas para Cristo. Por gentileza, também deixe aí teu comentário, hashtag Glória a Deus e participe conosco nessa ministração. Eu estou comentando as lições de adulto, jovem, juvenil, discipulado, adolescentes, vencedores, discipulado dinâmico também. Você encontra tudo isso no link na descrição desse vídeo. E se você desejar o nosso material, o meu material, se você desejar o PDF da minha aula, os slides que você pode utilizar para dinamizar as tuas aulas na Escola Bíblica Dominical da tua igreja, é muito fácil de você adquirir para poupar o teu tempo em preparar a tua aula. Você pode ter acesso a todo o nosso material se tornando um dos nossos assinantes no nosso site Facilita EBD. O link com as nossas propostas estão na descrição desse vídeo e também no comentário abaixo. Se tornando um dos nossos assinantes, você tem o benefício de receber alguns bônus, como o nosso treinamento para professores da escola dominical, o nosso workshop de pregação, que está muito legal também. Então, fique à vontade, acesse, se torne também um dos nossos assinantes. Vamos deixar de conversa e vamos para a aula de hoje em nome do Senhor Jesus. Hoje nós chegamos na lição de número 5 aqui da classe dos jovens. O segundo sinal, a cura do filho de um oficial. Hoje nós vamos estudar sobre o segundo milagre registrado no Evangelho de João. E é muito importante iniciarmos por algumas bases bíblicas. A primeira base bíblica é o nosso texto principal, que está em João, capítulo 4, versículo 53. Faça essa leitura com os teus alunos. A nossa segunda base é o resumo da lição. Muito importante você fazer a leitura desse resumo. E o nosso texto bíblico em classe, ou a nossa leitura bíblica em classe, se localiza em João, capítulo 4, versículos 46 ao 54. Lê esse texto compassadamente, deixa Deus te usar na escola bíblica dominical. E se você tem um desejo de estudar ainda mais a palavra de Deus e se especializar na área acadêmica, é muito importante você conhecer a proposta da Faculdade Refidim, que nesse ano está lançando aí 4 novas pós-graduações nas seguintes áreas: aconselhamento, cuidado, que vale muito a pena você conhecer a respeito dessa área do aconselhamento pastoral. Ministério de Liderança de Jovens, que está imperdível também para você que exerce esse ministério cristão. Também Teologia Bíblica do Novo Testamento, que é muito legal para quem está estudando nesse trimestre. Além do que, História, Teologia e Discurso Pentecostal. As propostas da faculdade estão disponíveis no site. Que Deus te abençoe e que você se dedique a Jesus. Hoje nós chegamos na lição de número 5 aqui da classe dos jovens, onde nós vamos trabalhar sobre o segundo milagre de Jesus, a cura do filho de um oficial. Vamos estudar essa passagem bíblica presente no Evangelho de João, exclusiva aqui do Evangelho de João. É importante entendermos isso. Essa passagem do capítulo 4, versículos 46 ao 54, nós encontramos ela somente no Evangelho de João. Vamos estudar hoje a respeito do segundo milagre. É muito importante termos a compreensão sobre o que significa milagre. Conforme Russell Champlin, a palavra milagre vem do latim, que traz essa ideia de mirare, que significa admirar-se, traz esse sentido de se admirar. Também da palavra mirius, que vem do adjetivo latino, que traz essa ideia de maravilhoso, admirável, assim como miraculum, que traz também o sentido de maravilha e, ao mesmo tempo, prodígio, um milagre. A Bíblia em si, ela trouxe para a gente uma nova compreensão a respeito do milagre, a respeito do ministério de Jesus, da propagação também do reino de Deus.
O reino de Deus, ele é visto por sinais também, por sinais miraculosos no nosso tempo. A Bíblia é clara em demonstrar que essas manifestações miraculosas, ou seja, os milagres, são manifestados a partir da compreensão da fé. São manifestados também por vontade de Deus. São manifestados também por sinais do reino de Deus. E esses milagres, de acordo com a Bíblia, também são registrados pela vontade do Senhor para os seus fiéis, até mesmo quando esses fiéis têm pouca fé. Os milagres são realizados por Deus. É Deus quem realiza milagre e é Deus quem trabalha de forma sobrenatural sobre nós. O milagre em si é uma surpresa divina. Ela é preparada especialmente por Deus. É uma cura divina e, ao mesmo tempo, um alívio ao nosso coração. A resposta também às nossas orações. Os milagres se manifestam de forma sobrenatural também no nosso tempo. Não é à toa que nós pentecostais acreditamos exatamente na evidência dos dons. Acreditamos também na manifestação espiritual dos milagres no nosso tempo. Warren Wiersbe, em seu comentário, estudando especialmente sobre o Evangelho de João, ele destaca para a gente algo interessantíssimo. Primeiro, ele destaca que os milagres de Jesus, os dois primeiros milagres de Jesus, o milagre da transformação da água em vinho, como nós já estudamos aqui, e esse milagre da cura do oficial, que é registrado apenas em João, ambos são testemunhados por servos, por discípulos. Os discípulos testemunham, por exemplo, o milagre de Jesus em transformar a água em vinho. E agora os servos do oficial também testemunham o milagre da cura desse filho do oficial. Observe algo interessante aqui. Discípulo de Cristo é aquele que testemunha milagre. Discípulo de Cristo testemunha com evidência aquilo que Deus faz de forma sobrenatural no nosso meio. Eu espero que você também seja um discípulo de Jesus. E ambos os milagres ocorrem especialmente nesse território de Caná. Nós percebemos, à luz da palavra de Deus, o registro histórico de forma especial, que até mesmo esse oficial, ele vai até Caná, ele vai a Caná para poder receber de Jesus ou convidar Jesus para ir à sua casa. E o que ele recebe de Jesus é uma palavra, a palavra que vem de Deus. Isso também nos dá tantos insights, porque nós precisamos aprender que a palavra de Deus é aquela que transforma a nossa vida, que muda a nossa alma. A última palavra vem da parte do Senhor. João descreve que quando esse oficial vai ter com Jesus, há um registro bíblico em dizer que o seu filho estava literalmente com forte febre. O menino estava doente, à beira da morte, mas ele vai até Jesus, humildemente, crendo na palavra de Jesus. É bem certo que o próprio texto de João nos dá a entender também, encaixando aqui com os evangelhos sinóticos, que a fama de Jesus ela percorre entre a população, percorre entre as pessoas. E essa fama chega aos ouvidos desse oficial. Que fama é que chega aos ouvidos do oficial? Que Jesus realiza milagres, que Jesus opera maravilhas. E isso chamou a atenção desse homem ao ponto dele sair de Cafarnaum, ir até Caná, encontrar-se com Jesus e convidar Jesus para ir à sua casa curar o seu filho. Quando nós estudamos especialmente o Novo Testamento, os milagres de Jesus serviram para confirmar algumas coisas. Primeiro, mostrar o poder de Deus. Você pode registrar isso em sala de aula. Segundo, livrar as pessoas e abençoar as pessoas debaixo da graça de Deus. Livrar essas pessoas das suas moléstias, dos seus encarceramentos. Terceiro, confirmar também a mensagem de Jesus. Então, o milagre, ele confirma a mensagem de Jesus. Em quarto lugar, ele livra as pessoas do seu pecado a partir do momento que essas pessoas passam a crer no Evangelho. Então, ele é um sinalizador também da verdade do Evangelho. Todo milagre sinaliza para o Evangelho, de acordo com João. Pela própria definição, os milagres não são e não eram algo comum. Na realidade, todo milagre ele é sobrenatural. É um evento extraordinário e, ao mesmo tempo, surpreendente.
por isso que essa palavra milagre traz essa ideia de admirar-se, algo fora do comum aqui. E quando analisamos a Bíblia em si, há vários registros de pessoas curadas, há várias manifestações de milagres. Estudando a respeito dos sinais do reino, George Led descreve o seguinte, que o reino de Deus ele é uma realidade presente no nosso tempo. Ele é uma realidade espiritual presente no aqui e agora. O reino de Deus é uma realidade atual também. Temos uma base bíblica, Mateus capítulo 12, versículo 28. Então, o reino de Deus é uma realidade agora, presente. E esse reino também tem sinais. E além disso, a Bíblia é clara em dizer que as pessoas servas de Jesus, crentes em Jesus, recebiam sinais dados por Jesus através do Espírito Santo. E aí ele ainda continua dando esses sinais hoje também através do Espírito Santo para testemunhar a respeito do reino de Deus. E o reino de Deus e esses sinais só podem ser experimentados, testemunhados por aqueles que nasceram de novo, com base em João 3, versículo 3. É necessário nascer de novo para conhecer o reino do lado de dentro. Estudamos na aula passada especialmente sobre essa visão da conversão, sobre essa visão do novo nascimento explicada por Jesus a Nicodemos. O reino de Deus, ele está agora, ele está presente entre nós. E você pode entrar no reino agora, o teu aluno também, com base em Mateus capítulo 21, versículo 31. Experimentamos o reino quando nós temos então um relacionamento com Jesus. Testemunhamos esse reino porque o nosso Jesus também está vivo. Também precisamos entender, à luz da palavra, é importante deixar isso claro, que nem todas as enfermidades vão bater em retirada. Nem todas as doenças que enfrentamos aqui na terra, pelo fato de sermos servos desse reino, vão embora. O próprio Paulo, escrevendo a Timóteo, orientou a Timóteo a cuidar da sua saúde, porque Timóteo tinha problemas de saúde e, no seu caso, problemas de estômago, registrado em 2 Coríntios, capítulo 12, versículos 7 ao 9, 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 23. Todo milagre, ele depende da vontade de Deus. E nós precisamos entender, à luz da palavra também, que o milagre é realizado não por vontade humana, mas por vontade de Deus. Pelo fato de fazermos parte do reino, então testemunhamos os milagres. Quem é que opera os milagres em nós? É Jesus. Quem é que opera o milagre na vida desse filho do oficial? É Jesus. Quem é que opera o milagre na vida do teu aluno? É Jesus. Eu acredito que ele realiza milagres conforme ele quer e conforme a sua vontade. Todo milagre é um sinalizador do reino. Eu espero estar te ajudando até aqui. Se eu estou contribuindo com vocês, se essa aula está te ajudando também, deixa teu comentário aí. Vamos agora para o primeiro ponto, que trata sobre o seguinte assunto: o contexto do milagre. Vamos analisar esse contexto dessa passagem bíblica. George Led comenta que os milagres são sinais do reino de Deus, então guarde isso. Também comenta que o reino de Deus é a realeza do rei, ou seja, é a realeza de Jesus, o seu governo e também o sinalizador da sua autoridade. Nós acreditamos que Jesus tem toda a autoridade. Uma vez que esse reino e o rei, que é Jesus, é reconhecido, encontramos então diversas passagens bíblicas que apontam para o reino de Deus e ao mesmo tempo para esse domínio de Jesus sobre as nossas vidas, através dos milagres, através do seu reinado. O maior domínio de Jesus sobre nós é quando nos rendemos ao seu reino, quando entregamos a nossa vida a Jesus como nosso Salvador. O milagre, ele é um sinal do reino. Ele é um sinal desse reino e acontece quando nós acreditamos nesse impossível realizado agora por Jesus diante dos nossos olhos. O milagre, ele indica então algo fantástico realizado por Deus, extraordinário, jamais alcançado aí por nossas condições, mas é realizado por Deus, pelo querer de Deus, e o próprio Jesus disse: se nós queremos experimentar o reino,
devemos receber esse reino como uma criança, com base em Marcos capítulo 10, versículo 15. Que você também possa receber o reino de Deus como uma criança, com o coração aberto para a presença do reino. Também é importante avançarmos aqui. O primeiro subtópico trata sobre o seguinte assunto: de volta à Galileia. Pastor Silas Queiroz traz uma percepção bem interessante, que Jesus ele sai de Jerusalém e ele vai então para a Galileia. Ele sai de Jerusalém, onde ele tem um encontro ali com Nicodemos, onde ele explica sobre o reino para Nicodemos, e ele retorna para a Galileia dos gentios. Um detalhe que você precisa levar em consideração é o contexto dessa época aqui. Quando Jesus então sai de Jerusalém e vai para a Galileia, muitos estudiosos fazem questão de dizer que ele sai de Jerusalém porque os ânimos então dos religiosos, dos fariseus, dos saduceus, aqueles que faziam parte de partidos políticos, como eu expliquei na aula passada, começou a ficar feroz e violento contra Jesus. E ainda não era o momento de Cristo se entregar no Calvário. Então ele sai de Jerusalém, vai para a Galileia, e nós percebemos aqui na passagem bíblica que ele agora está na Galileia para testemunhar mais uma vez do reino, desses sinais. A notícia do ministério de Jesus, ela percorre de uma forma fantástica também, ao ponto do evangelista João fazer questão de destacar que o próprio Jesus já estava batizando mais do que até mesmo os discípulos de João Batista. Lá em João capítulo 4, versículo 1 e 2. Detalhe, Jesus ele não batizava as pessoas, mas os seus discípulos realizavam essa função. Os discípulos de Jesus realizavam esse ministério do batismo quando as pessoas encontravam o reino. Russell Champlin, comentando a respeito de João capítulo 4, versículo 47, dá o testemunho no seu comentário também que o próprio Jesus ficou conhecido rapidamente. A notícia de Jesus, aquele que realizava um milagre ou milagreiro, era algo que se espalhava muito rápido pela região, ao ponto de chegar então aos ouvidos do oficial do rei. E isso é interessante porque desperta no coração daquele homem o desejo de conhecer a Jesus, de visitar Jesus. Os fariseus, como nós estudamos na aula passada, era o maior partido político que existia naquele tempo. E eles tinham medo de perder essa fama. E o ministério do reino estava crescendo. A mensagem do reino estava se espalhando. A mensagem do reino estava chegando aos corações, ao ponto de se espalhar por toda a Judéia, entre os galileus também. Esse é o nosso papel agora como servos de Jesus. Espalhar a mensagem do reino. Espalhar a respeito do Cristo. Não é uma religião, mas sim a respeito de uma nova vida com o Salvador. Mas sim a respeito de uma nova vida com Cristo. De conhecer o Messias, de conhecer o Filho de Deus. O nosso papel é dar testemunho de forma surpreendente do que Jesus fez em nós e como ele operou o milagre dele em nossas vidas. O nosso papel como servos de Cristo de forma sobrenatural é testemunhar Jesus, é compartilhar Jesus. Por isso é importante e interessante também você em sala de aula incentivar o teu aluno a testemunhar sobre o Cristo, a falar de Jesus, para que a fama de Jesus se espalhe. Avançando, eu espero estar te ajudando até aqui. Se eu estou contribuindo com você, deixa teu likezinho aí, porque é importante para a gente. Vamos avançar agora para o segundo subtópico, que trata sobre o seguinte assunto aqui na nossa EBD. Passando por Samaria. Nesse segundo subtópico, o pastor Silas Queiroz demonstra para a gente que, a partir da leitura do capítulo 4 agora de João, Jesus então ele passa por Samaria. Em Samaria, Jesus tem um encontro com a mulher samaritana. Essa mulher dá testemunho de Jesus de uma forma sobrenatural, ao ponto de toda Samaria conhecer Jesus e desejar que Jesus permanecesse ali por 2 dias. Jesus revela para aquela mulher que ele é o Messias e que o reino de Deus havia chegado, com base no capítulo 4, versículo 1 ao 28. Após a passagem de Jesus por Samaria, Jesus então se direciona agora para Caná. Ele está em Caná da Galileia novamente, onde ele realizou o primeiro milagre. Ele retorna para Caná da Galileia, aonde em Caná da Galileia ele recebe então o pedido do oficial, ou seja, o pedido desse oficial do rei
que pede que Jesus vai ter com ele em sua casa para visitar o seu filho, com base em João, capítulo 4, versículos 46 e 47. Observe, Jesus sai de Jerusalém, ele percorre a Galileia, ele passa por Samaria, ele retorna para Caná. E em Caná agora começa-se a ser demonstrado mais uma vez essa revelação do reino através de milagres por intermédio de Jesus, a partir da ótica do evangelista João. Guarde isso. Russell Champlin traz para nós a seguinte consideração, que nós não encontramos a menção desse oficial do rei, o rei Herodes Antipas, sendo mencionada no Evangelho de Marcos, sendo mencionada no Evangelho de Mateus e nem no Evangelho de Lucas. Isso porque, possivelmente, as fontes de pesquisas que esses evangelistas tomam como base não trazem a menção a respeito desse milagre. João, quando escreve agora o último evangelho, por ser testemunho ocular de Jesus, ele então insere esse milagre, o testemunho desse milagre, nessa passagem bíblica no momento do seu registro ao escrever o autógrafo. Isso porque talvez Mateus, Marcos e Lucas tomam como fontes diferentes da de João. O próprio evangelista João traz uma perspectiva totalmente diferente desses demais evangelistas. E ele traça agora uma perspectiva diferente porque ele tem um público em mente. Ele escreve para os irmãos da igreja de Éfeso anos mais tarde. Esse texto, o Evangelho de João, ele é o último evangelho a ser escrito. Possivelmente ele é escrito para o público de Éfeso. É claro que o conteúdo da sua mensagem passa a ser agora universal para toda a igreja. E o Evangelho de João é escrito para combater o gnosticismo. O gnosticismo que estava batendo à porta, em dizer que Jesus não era o Messias, em dizer que Jesus não era Deus, em dizer que Jesus não era o Filho de Deus. João chega traçando exatamente isso no seu evangelho, destacando detalhes como o primeiro milagre, destacando detalhes como esse segundo sinal, que também é um milagre, pelo poder da palavra de Jesus. O objetivo de João é detalhar a autoridade de Jesus como Deus, como Senhor, como Rei, como aquele que tem todo o poder e autoridade em sua palavra. Por isso é importante levarmos em consideração isso aqui. Você que está assistindo essa aula, lembre-se que a palavra de Jesus é poderosa porque ele é Deus. Lembre-se que quando Jesus fala, algo de sobrenatural acontece. Eu espero que isso também aconteça com você. Se eu estou te ajudando, você conhece alguém que precisa assistir essa aula, manda esse vídeo para ele ou para ela, por gentileza, compartilha aí na tua rede social. Avançando, segundo ponto, trata sobre o seguinte assunto: a confiança em Jesus. George Led comenta que quando nós oramos, venha ao teu reino, oramos para que a vontade do reino de Deus seja feita. Essa oração é uma oração que declara a soberania de Jesus. É uma oração que declara a nossa fé agora em Jesus, como crentes em Jesus. Russell Champlin comenta o seguinte, que aquele homem, o oficial do rei, parecia confiante que Jesus poderia então realizar um milagre em sua vida, ao ponto de crer nessa fé, ao ponto de acreditar no poder de Jesus. E isso lhe trouxe validade exatamente para o milagre. O milagre aconteceu de forma sobrenatural pela autoridade da palavra de Jesus, revelando então o reino. Esse reino é manifestado entre nós também hoje em dia. O primeiro subtópico trata sobre o seguinte assunto: a fé do oficial. Russell Champlin comenta no seu comentário bíblico, ele destaca que algumas traduções utilizam essa palavra oficial como um nobre. Provavelmente se refere a um oficial militar que trabalhava sob a orientação de Herodes Antipas. Um detalhe, nós estamos estudando a respeito da Judéia aqui. Nós estamos estudando a respeito do rei dos judeus, o governante dos judeus. E essa governança dos judeus era submissa aos Herodes. E agora esse domínio está sobre Herodes Antipas. Um detalhe que você precisa levar em consideração. Esse Herodes era submisso então a Roma, aos romanos.
aonde Roma enviava então um governador para poder cuidar de toda a Judéia. Quem é esse governador? Pilatos, que é responsável então pelo mandato da crucificação de Jesus. Mas a Bíblia está me dando a informação que um nobre, um oficial do rei, Herodes Antipas, vai ter com Jesus. Ele foi impactado pelo reino de Deus. Ele acreditou pela fé no que Jesus poderia realizar. Matthew Henry chega a comentar que o desejo profundo desse pai o impulsiona a realizar essa viagem para ter um encontro com Jesus. Mas o que eu acho interessante nessa passagem é que Jesus ele realizaria o milagre sobre a fé desse homem, através da fé desse homem, pelo seu poder e a sua soberania, mas não desceria com ele em sua casa. Jesus não iria lá. Desse modo, essa cura que é realizada por Jesus é uma cura realizada à distância, pelo poder da sua palavra. Isso porque traz para nós um entendimento muito profundo também desse contexto da época. Era natural, era comum que as pessoas que eram servos de Deus e os profetas realizassem um milagre de forma presente, tocando, orando, colocando as mãos. Mas aqui Jesus está nos dando a lição que pelo poder da sua palavra algo sobrenatural acontece. E Matthew Henry traz essa perspectiva também. Hernandes Dias Lopes, no seu comentário bíblico sobre o Evangelho de João, e analisando essa passagem bíblica do capítulo 4 de João, versículos 46 a seguir, destaca algumas lições importantíssimas que você também pode levantar em sala de aula. A primeira lição é que a posição daquele oficial não livrava ele das tragédias da vida, trazendo o entendimento também que o rico também passa por aflições da mesma maneira que o pobre. Esse homem era oficial do rei, vivia na corte do rei, tinha dinheiro, tinha posição, mas não teve condições de afastar a doença da sua casa, afastar a doença da vida do seu filho. Não teve condições de afastar essa angústia do seu coração. Ele também sofria e no seu sofrimento ele vai ter um encontro com Jesus. Em segundo lugar, diante dessa narrativa bíblica, também podemos aprender que as aflições e a morte vêm para os jovens assim como para os velhos. Todos estão debaixo dessa situação. A morte estava espreitando a vida daquele rapaz e a ordem natural estava sendo invertida aqui. E é interessante que quando Jesus vem, ele vem para colocar tudo em ordem. Ele vem para colocar tudo no lugar. Aquele jovem se tornou vulnerável à morte. Mas Jesus, ele traz toda a verdade e a luz da vida. A juventude hoje em dia está se tornando vulnerável à morte, vulnerável ao pecado, vulnerável ao afastamento da presença de Deus. Mas Jesus, quando ele vem e lança uma palavra, essa juventude então passa a ter vida em tempos turbulentos também. Eu espero que Deus use você, que você seja um instrumento de Deus, que o Espírito de Deus sobre no teu coração. Uma palavra genuína para edificar os teus alunos em sala de aula. E se essa aula está te ajudando, comenta aí. O segundo subtópico trata sobre o seguinte assunto aqui na nossa CBD. Ouviu falar de Jesus? O próprio Silas Queiroz, o autor da lição, ele traz para a gente uma perspectiva interessante, que aquele oficial ouviu falar de Jesus e foi ter com ele. Aquele oficial ouviu falar do testemunho de Cristo, ouviu falar do reino de Deus. Isso aponta também para uma reflexão do nosso testemunho cristão, já que nós somos servos de Cristo e anunciamos o reino de Deus. O testemunho, ele é uma declaração daquilo que nós cremos, é um depoimento do reino a partir do momento que nós aceitamos a Jesus. Ele é comprovado com as nossas evidências pessoais, com o nosso estilo de vida, com a maneira como nós agimos. Toda pessoa que professa Jesus como seu Salvador precisa dar o testemunho, precisa falar de Jesus. E como você pode testemunhar pela fé? Você pode testemunhar pela fé demonstrando como o milagre, como o reino de Deus afetou a sua vida, como era a sua vida antes de Jesus, como aconteceu o milagre no momento em que você aceitou Cristo como Salvador e como está a sua vida agora, o que Ele fez e o que Ele está fazendo com você. Por isso, testemunhe. Testemunhe de que maneira? Com verdade,
com base em Provérbios capítulo 19, versículo 19. Testemunhe com verdade no seu coração. Testemunhe também no poder e na orientação do Espírito Santo. Atos capítulo 1, versículo 8. Também testemunhe sem cessar. Fale de Jesus com base em Isaías 62, versículo 6 e Atos capítulo 4, versículo 20. Testemunhe de Jesus no teu lar. Marcos capítulo 5, versículo 19. Testemunhe de Jesus e sobre o reino de Deus entre os teus irmãos. Efésios 5, 19. Testemunhe de Jesus sem medo ou vergonha. 2 Timóteo capítulo 1, versículo 8. Testemunhe de Jesus sempre preparado para falar de Cristo. 1 de Pedro capítulo 3, versículo 15. Nós devemos entender que o testemunho faz parte exatamente do nosso relacionamento com Jesus e da nossa crença no reino de Deus. O seu Champlin faz questão de dizer que quando aquele oficial encontrou Jesus, ele não hesitou em convidar Jesus para ir à sua casa. Naquela época, como já disse a você, era natural as pessoas terem esse entendimento, que a pessoa precisava estar presente para o milagre acontecer. Mas essa passagem bíblica demonstra para a gente que para ter acesso ao reino, aos milagres do reino, precisamos apenas crer na palavra e na autoridade de Jesus. Quando acreditamos na palavra de Deus e na vontade de Deus, entendemos que quando Deus fala, a palavra dele se cumpre. Entendemos que a Bíblia nos ensina que os planos de Deus são maiores e melhores do que os nossos. Os planos e a palavra de Jesus direcionam a nossa vida. Então nós precisamos orar, acreditando no poder de Deus, buscando a verdade de Deus e obedecendo a sua soberania. Aquele homem obedeceu a palavra de Jesus e agiu pela fé, voltando para casa, crendo no que Deus tinha dito de forma sobrenatural ao seu coração. Avançando, o terceiro subtópico trata sobre o seguinte assunto aqui na nossa EBD. Um dos obstáculos aos milagres. Pastor Silas Queiroz comenta que a falta de fé ela impede que o milagre aconteça em nós, que o reino de Deus seja manifestado em nossas vidas. Os milagres, eles não se limitaram somente ao tempo bíblico. Nós, como crentes pentecostais, entendemos que os milagres acontecem hoje também de forma sobrenatural, a partir do momento que você crê que Jesus pode realizar milagres, com base em Marcos capítulo 16, versículo 17 a 18. Além disso, o Novo Testamento tem espaço, sim, para observarmos a respeito das manifestações de profecias, de milagres e ações sobrenaturais do reino de Deus sendo manifestada na vida dos discípulos e da igreja de Deus, edificando a igreja em si em um crescimento espiritual e acreditando e apontando para a esperança dessa vinda de Cristo de forma sobrenatural em amor a Jesus. E o nosso papel agora é exercer esse amor como servos do reino. Diante disso, também podemos levantar uma questão. Será que não receber um milagre é falta de fé? Será que eu, como cristão, orando ao Senhor, não recebendo o milagre, é porque eu estou agindo sem fé? A Bíblia é clara em demonstrar que algumas vezes Deus, por sua vontade, realiza o milagre e outras vezes não. Isso dá espaço, então, para a sua soberania e para o querer dele, e não o nosso. Mateus capítulo 13, versículos 57 a 58, registra para a gente que uma das cidades bíblicas ficou sem a realização de milagres por causa da falta de fé do povo e pelo fato de muitas pessoas recusarem Jesus como seu Salvador. Mas a questão que nós levantamos é, será que eu, como cristão em Jesus, fazendo parte do reino, não recebendo milagres, isso significa que eu não tenho fé? Claro que não. Isso significa que Deus está trabalhando com você. Isso significa que Deus também está te moldando para uma fé maior, crescendo em você a partir da visão do reino. Por isso nós não devemos acusar nenhum irmão, nenhum cristão, pelo fato do milagre não acontecer na vida dele, dizendo que ele não tem fé. Muito pelo contrário, Deus pode estar trabalhando, Deus pode estar agindo, preparando um milagre sobrenatural de uma forma poderosa para a vida daquele irmão ou daquela irmã. E nós entendemos na Bíblia que Deus não é injusto, Ele sabe mais do que nós.
com base em Isaías 55, versículo 8 ao 9. E o querer dele é sobrenatural. A lei dele, a vontade dele, demonstra então em nós uma fé verdadeira e aceitável. Entender a compreensão desse chamamento para o reino é entender que nós somos submissos, servos desse rei. Esse rei que opera em nós uma convicção genuína na sua palavra. Avançando, vamos agora para o terceiro ponto, que trata sobre o seguinte assunto aqui na nossa EBD: fé, convicção e atitude. Nesse terceiro ponto, vamos entender essa visão aqui. É emocionante entender que a palavra de Jesus ela tem o poder de transformar a vida de qualquer um. Uma única palavra de Jesus, o impossível acontece. George Led comenta que uma das facetas do reino de Deus é o domínio pela qual seguidores de Jesus abraçam, entendem, se entregam. Paulo escreveu que Jesus nos resgatou agora do domínio do pecado e nos chamou para o seu domínio, nos transportou para o seu reino, lá em Colossenses capítulo 1, versículo 13. Hoje nós fazemos parte do reino de Deus, do domínio de Jesus, do querer de Jesus. E eu espero que você também faça parte desse domínio. Avançando, o primeiro subtópico do terceiro ponto trata sobre o seguinte assunto aqui na nossa EBD: o oficial creu e foi. Nesse primeiro subtópico, o pastor Silas Queiroz comenta que é interessante observarmos que a palavra de Deus ela tem o poder de nos fazer agir. Aquele oficial creu na palavra de Jesus. Ele experimentou pela fé o poder da palavra de Jesus e retornou para casa. Hernandes Dias Lopes comenta o seguinte a partir da leitura do seu comentário: que aquele oficial do rei obedeceu à palavra de Jesus. Nós também devemos obedecer à palavra de Jesus em nossos corações. E é interessante levantarmos também algumas questões. A primeira é que ele olhava para Jesus como um operador de milagres. Aquele oficial entendia que Jesus realizava milagres. João capítulo 8, versículos 46 a 48. A fama de Jesus ela percorreu por toda a Galileia e era de conhecimento natural e popular também que o nazareno Jesus realizava milagres. Mas quando esse homem leva as suas aflições para Jesus, ele não tem encontro somente com alguém que realiza milagres, mas ele tem encontro com o Rei da Glória, com o Senhor dos Exércitos, com aquele que realiza milagres de uma forma sobrenatural, com o dono da vida. E isso impacta o seu coração. Às vezes nós vamos até Jesus com uma perspectiva, mas quando nos encontramos com Jesus, Jesus nos dá outra visão de forma sobrenatural e devemos agir pela fé. Por isso que nós devemos nos encontrar com Jesus, ter uma vida dedicada a Jesus. Avançando, entendendo essa questão também, levantamos então outra possibilidade aqui, que em segundo lugar, aquele homem, ele creu na palavra de Jesus, lá em João capítulo 4, versículo 49 ao 52. A fé daquele oficial avançou e a nossa fé também deve avançar em Jesus. Às vezes vamos até Jesus com uma perspectiva, mas quando nós nos relacionamos, encontramos também o reino. Aquele homem avançou pela fé, ele creu na palavra de Jesus e ele obedeceu toda a vontade de Jesus. E ele voltou para casa pela fé. Em terceiro lugar, também aprendemos que ele crê em Jesus com todo o seu coração e volta para casa, como está escrito lá em João capítulo 4, versículos 53 e 54, ao ponto de toda a sua casa também crer em Jesus. Quando ele chega em casa, ele chega então ao último estágio da fé salvadora. Ele testemunha de Jesus, da palavra de Jesus, mas ele se testemunha interligado com o milagre de Jesus também. Quando ele chega lá, o milagre aconteceu. E é interessante que indo para casa, retornando para casa, Jesus já havia realizado o milagre de forma sobrenatural. No mesmo momento em que Jesus disse a palavra, o jovem foi curado. Ele ainda tinha o percurso. É interessante que quando aquele homem vai, ele age pela fé. E quando ele chega em casa, sua fé agora é salvadora. Ao ponto de toda a sua casa acreditar em Jesus como seu salvador. O testemunho do reino ele é importante para que as pessoas então entrem pelo reino e se convertam a Jesus. O segundo subtópico trata sobre o seguinte assunto aqui no nosso terceiro ponto: os heróis da fé.
Pastor Silas Queiroz comenta para a gente nesse segundo subtópico do terceiro ponto que os heróis da fé, registrados em Hebreus capítulo 11, ficaram conhecidos por causa da sua obediência à vontade de Deus. Os heróis da fé ficaram conhecidos pela obediência ao reino de Deus. Os heróis da fé são pessoas da Bíblia que se destacaram de forma específica por agir pela fé, crendo no poder no reino de Deus. Quando nós lemos Hebreus capítulo 11, versículo 1 a 2, nós entendemos então que esses heróis do Antigo Testamento acreditaram na autoridade desse reino, agiram por essa autoridade e os milagres aconteceram em seu ministério, em sua vida. Esses heróis foram leais à vontade de Deus, dedicando a sua vida ao querer de Deus, se mantendo também firmes pela fé. Nós, como cristãos, também precisamos entender a necessidade de permanecermos firmes pela fé em Jesus. Permanecermos leais ao Senhor, mantermos a nossa vida de esperança no Cristo, agindo pela fé. Diante das lutas, perseguições, provações, doenças, moléstias, adversidades, nós precisamos agir pela fé em Jesus. A fé é uma fé que nos edifica para a glória de Deus. A marca dos heróis da fé são grandes milagres pela crença que eles depositam no poder de Deus. Registrado também em Hebreus capítulo 12, versículo 11 ao 13, que Deus use você. Para fechar a aula de hoje, o terceiro subtópico trata sobre o seguinte assunto: crescendo na fé. Nós crescemos na fé a partir do momento em que nós temos um relacionamento com Jesus. Por isso é importante ter esse relacionamento. Silas Queiroz, ele comenta que esse homem aprendeu com Jesus de forma sobrenatural, demonstrando a sua fé no Cristo. E ele aprende com Jesus de forma sobrenatural ao ponto dele crer. Às vezes a nossa fé pode ser pequena, mas é uma fé que é realizada pelo querer de Deus, balizada aqui em Mateus capítulo 8, versículos 26 ao 27. E ela dá testemunho também do poder de Deus em nós. Essa fé realiza em nós o verdadeiro milagre da salvação, a salvação em Jesus. Não é somente pelo fato dos milagres que servimos a Jesus que fazemos parte do reino, mas é pelo fato de nos rendermos ao seu reino, ao seu querer, à sua vontade, que testemunhamos então desse milagre. Quando nós lemos na Bíblia, nós temos o poder então de orar como servos de Cristo, com base em Tiago capítulo 5, versículo 14 ao 16, pedindo a Deus para que Deus realize o milagre. Ou seja, os sinais do reino são realizados por Jesus através de nós também como discípulos. E esses milagres demonstram então a identidade do rei, a identidade do reino de Deus, e por isso, olhar para esse milagre aqui é entender que toda a palavra de Jesus também se cumpre em nós. E se você, de repente, ainda não aceitou o Cristo como seu Salvador, está afastado da igreja, está assistindo esse vídeo e deseja aceitar Jesus como seu Salvador, você pode aceitar o Cristo agora. É muito fácil, é só você colocar aí o leitor de QR Code do teu celular, preencher aí o cadastro, que nós vamos estar orando por você, encaminhando você também para o nosso departamento de discipulado, para que você em Cristo cresça e se fortaleça em Jesus. É claro que eu vou pedir isso a você também. Se eu te ajudei, deixa teu comentário nesse vídeo aí. Se você conhece alguém que precisa assistir essa aula, manda para ele ou para ela. Também vou pedir a você, tira uma foto, marca a gente no Instagram, segue a gente no Instagram também, acompanha o nosso Ministério Pastoral. E como dica de leitura, eu quero te trazer alguns textos que eu tomei como base para construir a aula de hoje. Como dica de leitura, eu tomei como base o texto do pastor Silas Queiroz para construir a aula de hoje. Vale muito a pena, você encontra no site da CPAD. Tomei como base também um comentário bíblico expositivo do Hernandes Dias Lopes do Evangelho de João, você pode encontrar nessa série aí. E também tomei como base o comentário bíblico, versículo por versículo, do Russell Champlin. Eu espero ter te ajudado até aqui. Se eu contribuir contigo, que Deus te abençoe. Eu te aguardo por aqui na lição de número 6, onde nós vamos estudar sobre o terceiro sinal, o paralítico do tanque de Betesda. Um beijão no teu coração e até a próxima aula, se Deus quiser. Conheça o Facilita EBD. Acesse já facilitaebd.com.br.
uma plataforma exclusiva para você que deseja aprimorar e dinamizar as suas aulas da escola dominical. No Facilita EBD você encontra subsídios bíblicos e teológicos para dinamizar as suas ministrações na escola dominical, cursos bíblicos para aprimorar e te ajudar na sua leitura completa da Bíblia, treinamento dinâmico para professores e líderes da escola dominical. Tá esperando o quê para ser um dos nossos alunos? Vem pro Facilita EBD e torne-se um dos nossos assinantes. Acesse já facilitaebd.com.br.